Mais uma notícia, a Força Tarefa da Lava Jato ratificou denúncia apresentada em 2017 por Rodrigo Janot contra Romero Jucá. Fazia tempo que a gente não falava do Romero Jucá, hein, Augusto? Estava dando um tempo, ele descansando da roubalheira. Valdir Raupp, Sérgio Machado, os empresários Luiz e Nelson Maramaldo e o ex-diretor da Odebrecht, Fernando Reis, por corrupção e lavagem de dinheiro. A acusação também envolve Renan Calheiros por suposto recebimento de propina em forma de doação eleitoral da NM Engenharia e da própria Odebrecht, em troca de contratos na Transpetro entre 2008 e 2012. A denúncia contra o senador tramita no Supremo. Ela diz que, para manter Sérgio Machado na estatal e obter mais contratos, a NM doou R$100 mil para o PMDB de Roraima, controlado por Romero Jucá. Com o mesmo objetivo, a Odebrecht doou R$1 milhão para o Diretório Nacional do PMDB, na época comandado por Valdir Raupp. Augusto e Zé, denúncia de 2017 e nada até agora. Agora, sabe o que chama a atenção? O período, né? Diz aqui a notícia que eu acabei de ler, que essa propina teria sido repassada de 2008 a 2012. Basta a gente lembrar, o Zé Maria com certeza vai se lembrar, Augusto também, que em 2007 o Renan Calheiros se livrou de todas aquelas acusações do Conselho de Ética, de cassação de mandato e por aí vai, ou seja, e continuou e nunca parou. Esses caras nunca aprenderam, meu caro Augusto Nunes. Eles são irrecuperáveis, né? Só cadeia cura. Como eles não vão para cadeia, eles continuam em ação. O Romero Jucá é um dos mais veteranos larápios em atividade no Brasil. Eu me lembro que na década passada, acho que foi isso ou até talvez tenha sido no século passado. Ele se meteu numa maracutaia com o BASA, que era Banco da Amazônia, fez um empréstimo gigantesco, o Romero Jucá, e deu em garantia 7 fazendas que não existiam. Então da Amazônia, né? Então a gente passou a chamá-lo de o Fazendeiro do Ar, que é o título de um belo livro do Carlos Drummond de Andrade, que coitado do Drummond, teve a obra, teve de emprestar o título do livro para a gente aplicar ao Jucá, porque a ele se aplicava perfeitamente, é Fazendeiro do Ar. Ele não tinha fazenda com terra em lugar nenhum. Pois bem, ele nunca pagou isso aí, ele não foi preso, o empréstimo era gigantesco. Ele continuou no posto de líder de todos os governos, ele topa qualquer negócio, até que foi derrotado na última eleição. Quer dizer, ele parou de ser senador, ou teve interrompida provisoriamente a carreira, mas de roubar ele só vai parar quando for preso. Zé Maria Trindade, passo a bola aí pra você, então, portanto, olha só, hein, Renan Calheiros, Romero Jucá, esse Renan Calheiros, então, é o prontuário ambulante. Ele tem mais de 10 denúncias. Meu Deus. Outro dia eu dei uma pesquisada. Ele não lembra quantas, se perguntasse, não lembra. Quais são, ele não lembra. Exatamente. Zé Maria Trindade, olha só, que ano é hoje, hein? 2020, fevereiro, estamos falando de Jucá, estamos falando de Renan. O Jucá, o eterno líder de governo no Senado Federal, ele trabalhava muito, era relator de muitos projetos e sabia articular ali no Senado porque sabia o que cada senador queria. E os projetos com ele andavam e foi um líder, um grande líder articulador por ali, porque conhece os bastidores, a tal ética da malandragem que domina o Congresso Nacional. Eu vou reduzir ali o Romero Jucá, ele foi candidato. Foi derrotado lá na sua base eleitoral, ele era dono de Roraima, né? E foi derrotado. E para se candidatar é preciso declarar os bens que possui, né? E ele declarou R$180 mil. Eu fico imaginando que cara de pau. É muita cara de pau, né, Zé Maria? É muita cara de pau. O carro dele é mais caro. Não dá para comprar o carro dele por R$180 mil de jeito nenhum. Esses são os bens de Romero Jucá. Ou seja, já se preparando, sabe que isso vai acontecer. Esse grupo aí dominou o Senado por muito tempo e ainda domina. Renan Calheiros perdeu, mas os tentáculos estão vivos ali e usando hoje os que estão na mesa e os senadores para ir para lá, ir para cá
e já tentaram, mediram forças com o presidente Jair Bolsonaro. E olha, Silvio, a resposta foi de que não tem negociação. Nós vamos segurar, segura. Nós não vamos votar, não vota. Então, essa é a relação hoje, né? Não vota, segura e assuma a responsabilidade política disso. Esse pessoal aí ficou muito descrito naquela delação premiada, superdelação, né? Do Sérgio... Sérgio Machado. Sérgio Machado, isso. Ex-presidente, ex-líder do PSDB, foi senador e tal no Senado, e ex-líder no Senado, e enfim, saiu e foi para o empregaço, né, diretor da Transpetro. Uma vez eu estava no Senado e vieram me alertar: Zé Maria, o Sérgio Machado é presidente da Transpetro e está construindo 2 petroleiros. Eu falei, mas a Transpetro construir petroleiros é normal. Ele falou, não, presta atenção no valor de um petroleiro, né? É muito caro, é muito caro. E ele construiu dois petroleiros, então movimentou muito dinheiro sim na Petrobras. E ali, quando ele viu que a coisa apertou, que seria preso, ele se antecipou, né, diferente de todos os outros, ele se antecipou antes de ser preso, antes de operação nenhuma, foi lá e falou, quero fazer delação. Aí disseram para ele, você tem que mostrar aí pessoas fortes e tal. Aí ele teve a ideia, né, deram a ele a ideia de gravar. E aí ele saiu gravando como Juruna, saiu gravando o Renan, Jucá, foi atrás do pobre Sarney no hospital. O Sarney se refere àquela figura abjeta. Sarney não gosta dele de jeito nenhum. Foi no hospital gravar o Sarney. Mas o certo é que o Sérgio Machado mostrou como funcionava esse grupo por dentro, né? E o interessante é que eles são tão escorregadios que mesmo sendo gravado, me disseram assim, que desconfiaram, que o Sérgio Machado estava repetindo coisa que todo mundo sabia, fazendo perguntas óbvias demais. Aí eles, olha, tem gravação nessa história. E tinha. Então, é isso. A gravação do Juruna Machado mostrou claramente como funcionava e funciona ainda parte desse grupo, né? Porque continua encastelado lá no Senado Federal, esse grupo aí que comandou o Senado e comandou o PMDB. Ele tem tempo? Nós estamos no... Não, tem todo tempo. O Juruna Branco, ele que foi mais esperto que o outro Juruna ao gravar clandestinamente, né? Porque o Mário Juruna, que para quem não lembra, foi um cacique que veio para a cidade, gostou tanto que acabou virando deputado, ficou por aqui, depois sumiu. E só um parênteses, uma vez eu trabalhava na redação da Veja, nós ficamos comovidos. Aí ele estava no começo de carreira, o Juruna, ele foi lá fazer pedidos aí de ajuda à tribo dele, então nós todos nos juntamos, compramos coisas, enchemos um caminhão de produtos que ele levaria para a tribo. O caminhão nunca chegou, só para saber como são os Jurunas também. Bom, esse Juruna Machado, ele foi mais competente que o Juruna na hora de tentar trair, né? Na traição ele é mais competente. Mas ele era tão idiota que ele fazia perguntas que levou à desconfiança os próprios comparsas. Ele foi logo descoberto. Mas ele conseguiu extrair uma gravação que é uma pérola, né? Uma declaração, que é a do Jucá. Precisamos estancar a sangria, exatamente. Foi dito a ele. Então, na verdade, ele foi também um bom jornalista por alguns dias. Exatamente, aliás... O Juruna, Silvio. Diga, Zé. O Juruna, o Mário Juruna foi deputado pelo Rio de Janeiro, né? Ele morreu em 2002, mas ele gravava aqueles gravadores grandes, né? Porque chegavam políticos lá e tal, e prometiam e não cumpriam. E aí ele entendeu naquela inocência de índio, né? Na época ele era inocente, ele entendia que o político tinha esquecido,
que não cumpriu a promessa. É verdade, Aí eu vou Zé. gravar para lembrar. É verdade. Agora, só para um adendo que eu ia fazer, ô Zé, é que é o seguinte, quando vazou a delação do Sérgio Machado, o Augusto citou agora a frase que ele fala assim, ó, temos que estancar a sangria. Ele estava se referindo a uma tentativa de procurar alguém que tivesse ligação com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que era relator da Lava Jato na época. Importante a gente lembrar que o Romero Jucá era um dos ministros de confiança do presidente Michel Temer e caiu naquela semana, justamente por causa dessa frase, por causa dessa delação. Mas vamos lá, né? Pingo nos is é história.